Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Show. Vamos falar agora das economias baseadas no extrativismo mineral. Foi mal. Eu fui ver se realmente estava gravando. Eu fico preocupado de não estar gravando, que eu gravei agora há pouco. Essa é a segunda vez que eu gravo essa aula. E estava sem som. Então, né, eu fico meio neurótico. Mas vamos embora. Vamos falar agora das economias da América Latina. E aí eu acho muito interessante, né, que essa pegada aqui que o livro de vocês traz, que ele dá uma regionalizada boa entre os países subdesenvolvidos, né? Então aqui, ó, estávamos falando dos países emergentes e agora passamos para os subdesenvolvidos, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente destrinchar. Não, beleza, vamos falar dos subdesenvolvidos? Vamos. Mas temos que falar desses grupos desses subdesenvolvidos. O primeiro grupo são as economias baseadas no extrativismo mineral. E aí a gente tem que destacar Venezuela, Equador, Trindade e Tobago, que tem um setor econômico focado no extrativismo do petróleo. Um dos pontos que explicam a crise na Venezuela que a gente presencia hoje em dia é justamente essa dependência da exportação do petróleo venezuelano. E aí, enfim, não vou entrar muito a fundo sobre a crise da Venezuela, porque isso é uma aula à parte. É uma aula que eu gosto de dar, inclusive. Mas vamos deixar para uma outra aula. Mas só para exemplificar que esse setor é o setor, são os países que são extremamente dependentes da exportação do petróleo. O segundo país que compõe esse grupo é a Bolívia, focada na exploração do gás natural e do estanho. O Peru, com uma atividade extrativista bastante diversificada, e aí nós vamos ter ouro, cobre, prata, zinco, etc. Vários minerais metálicos importantes para o mercado. Chile, que é uma economia sustentada pelo cobre. O Chile é muito sustentado pelo cobre, exporta muito cobre. Guiana, Jamaica e Suriname, que exportam muito bauxita. Então percebam como que a economia é muito focada no setor primário, extremamente dependente da exportação desses produtos, né? O segundo grupo são as economias direcionadas para a agropecuária, ou seja, exportam muito produtos que vêm da agropecuária. O primeiro país é o Haiti, com uma economia focada na produção de açúcar e de café. O segundo país é a República Dominicana, que já é, por sua vez, focada na produção de açúcar. O terceiro país é a Colômbia, que tem uma produção focada na produção de café e no extrativismo do carvão mineral. O próximo país é o Uruguai, que é basicamente focado na exportação de lã e de carne. Cuba, que é focado na exportação de açúcar e de fumo. E o Paraguai, que tem uma produção de algodão e de soja muito robusta, né? A exportação desses produtos. Além de todos esses países que nós citamos aqui, também existem outros países ali da América Central que, por sua vez, são focados na produção de açúcar, café e de frutas tropicais. Beleza? O outro tipo de economia que vai tratar desses países subdesenvolvidos são as economias voltadas para as atividades turísticas e financeiras. Muito interessante, que é o seguinte, são países que têm o turismo como uma grande fonte de riquezas. Então o turismo é fundamental para esses países. Cuba, cada vez mais, vem necessitando do turismo para se manter. Para vocês terem uma ideia, esses países da América Latina que têm essa dependência do turismo, eles atraem mais ou menos 15,5 milhões de turistas por ano. São turistas que estão atrás das riquezas do Mar do Caribe. Que riquezas? Águas claras, flora e fauna riquíssimas, ou seja, querem nadar naquelas águas cristalinas, ver bichinhos, ver várias plantas diferentes, porque eles vêm de países temperados, de climas mais frios, de amplitudes térmicas mais significativas, e que essas espécies animais e vegetais não estão presentes nos seus países. Então eles vão para esses países desenvolvidos turistar, e obviamente com esse movimento as economias desses países giram e giram muito. Só para vocês terem uma noção, a receita desses países depende dos milhões de dólares gastos anualmente pelos turistas. Os turistas gastam milhões de dólares nesses países. Só nas Bahamas, o gasto dos turistas
gira na casa dos 500 milhões de dólares por ano. Só nas Bahamas, 500 milhões de dólares por ano por conta do turismo. Estão percebendo como que é importante essa atividade? E também é um segundo ponto que está ali em cima, atividades financeiras, que é justamente a prestação dos serviços financeiros. Por quê? Porque nesses países nós temos a presença de bancos internacionais. Professor, então são bancos que não são latino-americanos? Não! São países que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos, às vezes da Ásia, do Japão, mas principalmente Europa e Estados Unidos, que estão ali, que se alocam nesses países subdesenvolvidos. Professor, mas por que eles fazem essa viagem? Pelo seguinte, essas regiõezinhas são os famosos paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? São regiões, são bancos, né? Que oferecem, grupos de bancos, na verdade, que oferecem benefícios fiscais aos seus clientes. Ou seja, é mais barato deixar o dinheiro lá, porque não precisa pagar uma série de impostos sobre o seu dinheiro. Não precisa lidar com uma série de burocracias, de preocupações. Como, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil não é um paraíso fiscal. Os bancos no Brasil, quando você chega com quantias muito grandes, tipo milhões, eu não estou falando de 5 mil, gente. Eu não estou falando de 10 mil, 30 mil, nem 300 mil. 300 mil talvez. Eu estou falando de milhões de dólares. Você não pode chegar num banco brasileiro e depositar, tá aqui, eu quero depositar 50 milhões de dólares na minha conta. O banco vai olhar para você e falar, de onde tu tirou isso? De onde vieram esses 50 milhões de dólares? A Receita está sabendo desses 50 milhões de dólares? Você tem que dar cabo desse dinheiro. Você tem que dizer de onde veio esse dinheiro. Tá? Num paraíso fiscal você não precisa falar. Só chega que fala assim, eu quero depositar 500 milhões de dólares. O banco vai falar, ótimo, vamos depositar então 500 milhões de dólares. Não importa de onde veio, não importa quem você é, você não precisa dar prestação de conta nenhuma. Ele só quer que você deixe seu dinheiro ali com ele, bonitinho. Isso é um paraíso fiscal. Tá? E esses paraísos fiscais atraem depósitos milionários de correntistas de todo o mundo. Então, as pessoas ricas, mais ricas, aí mais uma vez eu não estou falando de quem ganha seus 10 mil por mês, isso não é nada. Pra gente, que é pessoa normal, 10 mil reais por mês é muita coisa. Mas para essas pessoas, 10 mil reais é o que eles ganham no final de semana. Ganham não, o que eles gastam no final de semana. Quando eu falo de depósitos milionários, eu estou falando de milhões. Estou falando de 50, 100, 150, 200, 250, 900 milhões. Você tem uma noção? Em 2016, só no Caribe e no Panamá, existiam depósitos que totalizavam 1,3 trilhão de dólares. Isso é mais do que o PIB de Cuba. Então, só em alguns bancos no Caribe, tá, em algumas regiões, algumas ilhotas ali no Mar do Caribe e no Panamá, encontraram-se depósitos que somam a quantia de 1,3 trilhão. Trilhão. Você tem noção do que é trilhão? 1 trilhão são 1.000 bilhões. 1 bilhão são 1.000 milhões. 1,3 trilhão de dólares é dinheiro pra caramba. Eu não sei nem quantificar isso. Então, existem países na América Latina que têm suas economias sustentadas pelo turismo e também pelos paraísos fiscais. E sim, é para lá que o dinheiro dos corruptos vai, tá bom? Vamos falar agora da integração político-econômica na América Latina. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa integração desses países foi feita a partir de organismos multilaterais e vem sendo feita. O que acontece? Esse processo de dominação vivido por esses países foi um processo muito complicado, como a gente já falou aqui. Né? Os países latino-americanos eles não tinham foco, né, porque os europeus não queriam que tivessem foco na comunicação entre eles. Nunca foi interessante para o europeu que os países latinos se conversassem, trocassem produtos, porque eles iam deixar de ter foco nas exportações dos produtos que os europeus precisavam para desenvolver suas economias. Isso nunca foi importante para o europeu.
O importante era que os latinos atendessem às necessidades europeias. Ponto. Então, esse processo de dominação, esse processo de colonização foi crucial para que esses países não tivessem nenhum tipo de integração. Só que essas nações têm tentado aumentar suas relações por meio de organismos multilaterais. O mundo não é globalizado? Se não tem o predomínio dos blocos econômicos, então beleza. Vamos tentar atualizar essas relações entre os países latinos a partir dos blocos econômicos. Vamos formar aqui relações de livre comércio, vamos formar aqui uma união aduaneira, vamos tentar formar aqui um mercado comum, uma união financeira e monetária talvez, que como é a União Europeia. Então, pensando nisso, blocos econômicos começaram a ser desenvolvidos na América Latina para integrar cada vez mais esses países, tá bom? E aí, a Venezuela, Brasil e Argentina são protagonistas nesse movimento. Esses três países são os três mais importantes quando a gente pensa nesse pontapé inicial para integração da América Latina. Ou seja, são os países latinos continuam fazendo trocas com a Europa e com os Estados Unidos. Não tem como deixar, e com a China, não tem como deixar isso de lado. São os principais comércios, são os principais compradores dos produtos dos países latinos. Mas agora eles vão buscar o quê? Também fazer trocas comerciais entre outros países latinos. Então, Brasil, vamos trocar uma ideia com a Argentina, vamos trocar uma ideia com a Venezuela, vamos trocar ideia com o Equador, com o Suriname, vamos trocar ideia com o Peru, com o Chile, sabe? Vamos trocar uma ideia, vamos fazer negócios, vamos fazer dinheiro. Essa é a intenção da integração, tá? E aí, esses três países deram um pontapé para que esse processo se desenvolvesse. E a gente tem que citar o Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico de fundamental importância na América Latina, na América do Sul mais especificamente. Vocês não têm noção. O Mercosul é fundamental. Os membros são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que atualmente está suspensa. Porque um dos pontos que está posto no acordo de formação, né, do Mercosul é justamente não aceitar países que estejam vivendo sob governos ditatoriais. E os países que estão no Mercosul entendem que a Venezuela vive um processo ditatorial, beleza? E por isso que ela está suspensa. O Mercosul surge em 91, a partir da assinatura do Tratado de Assunção, e o Mercosul é baseado na União Europeia. E para falar disso rapidamente, eu vou passar um pouquinho sobre estruturas de blocos econômicos, mas é muito rápido, tá? Os blocos econômicos, eles são divididos em algumas hierarquias. A primeira hierarquia mais básica é a hierarquia de livre comércio. É um bloco econômico do tipo de livre comércio. A segunda é um bloco econômico do tipo de união aduaneira, tá? O terceiro é o mercado comum. E o quarto é uma união financeira e econômica. O primeiro estágio, o primeiro ponto, né, de um bloco econômico, que é o livre comércio, justamente ele é pautado sobre o quê? Sobre a retirada de todos os impostos, todas as tarifas sobre os produtos que vão ser exportados, comercializados, para poder aumentar a fluidez, as transações econômicas. Se você não paga imposto sobre um produto, ele fica mais barato, então vamos vender e fazer dinheiro, sacaram? O segundo tipo de bloco econômico é uma união aduaneira. União aduaneira é quando todos os membros do bloco econômico falam, vamos comercializar esses e esses e esses e esses produtos, que são os produtos que nós desenvolvemos aqui internamente. Então vamos criar um imposto, uma TEC, uma tarifa externa comum, justamente uma tarifa externa comum, porque é comum a todos os países que compõem esse bloco. Vamos criar uma TEC, um imposto, uma tarifa sobre os mesmos produtos que são vendidos, só que por Europa, Estados Unidos, China, enfim, por outros países. Ou seja, uma união aduaneira pressupõe um imposto que é colocado sobre produtos que são vendidos por países de fora do bloco, sendo que esses produtos já são presentes dentro do bloco. Ou seja, se eu estou no Mercosul, eu sou o Brasil,
e eu quero comprar carne, pô, a Argentina faz uma carne muito interessante. Então eu vou comprar carne da Argentina. Pô, mas a Alemanha está vendendo carne. Não. A carne da Alemanha, para entrar dentro dos mercados dos países que compõem o Mercosul, vai ter que pagar tal taxa, tal TEC, o que faz com que o preço da carne alemã fique mais elevado do que o preço da carne argentina. Então, a intenção de uma união aduaneira é fazer com que os capitais circulem dentro do bloco e não fora, dentro, entre os países que compõem o bloco. É uma política de integração, não é? O segundo ponto, que é o mercado comum, que inclusive é a hierarquia de bloco econômico que dá nome ao Mercosul, o Mercado Comum do Sul, pressupõe o quê? Uma flexibilização das fronteiras, pressupõe uma flexibilização das políticas de imigração, pressupõe um aumento da fluidez dentro desses países. Porque o que acontece? Na União Europeia, você não precisa, por exemplo, passar por toda aquela burocracia para ir de um país a outro. Não precisa passar por uma burocracia gigantesca para sair da Alemanha e ir para a França. Você pega um trem e vai para a França. Por quê? Porque tem essa flexibilização dessas políticas migratórias dentro, intra-bloco. Isso facilita o quê? Facilita, pô, eu sou uma pessoa, eu quero fazer turismo num país, na América Latina. Eu não precisaria pagar uma série de coisas para poder ir para o Uruguai. Eu posso pegar o meu carro e ir para lá. Entende? Ou eu posso pegar um trem, né, que seria ótimo se existisse, mas não existe, e ir para lá, como existe na Europa. Isso é ótimo para o turismo, isso é ótimo para empresários migrarem de país para o outro, isso é ótimo para produtos, que um produto que é fabricado num país para ir até outro, ele não precisa pagar uma série de impostos que ele deveria pagar se não fosse o mercado comum. Então torna o preço dele mais barato e aumenta a fluidez dentro desse espaço. Basicamente, é todo mundo fazendo dinheiro junto, que explica por que a Europa é tão desenvolvida. Entre tantos outros pontos, é um dos elementos que explica por que a economia dos países da Europa Ocidental tem tanto poder econômico atualmente, tanto desenvolvimento. Tá? A quarta hierarquia de bloco econômico é essa união financeira e econômica, que basicamente é construído um banco central do bloco, como o Banco Europeu, né, que vai estabelecer as políticas financeiras, as políticas econômicas que cada um desses países deverão tomar, né, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma moeda única, como é o euro. Então, o euro é uma marca da chegada até essa hierarquia de blocos econômicos da União Europeia. O mercado comum do Sul, ele foi construído quando ainda era mercado comum europeu, né? Então não tinha alcançado certos níveis de integração na Europa, mas enfim. O mercado comum do Sul, ele pressupõe essa integração muito profunda, essa fluidez dentro do território da América do Sul, né? Por isso que o Mercosul é tão importante, porque ele é um bloco capaz de aumentar a pujança econômica no Cone Sul de uma maneira muito grande. É muito importante para a economia desses países. Tá? E ele tem um foco em integrar os países da América do Sul, promovendo o aumento de suas relações comerciais. Então vamos nos integrar pela primeira vez? De fato? Beleza, vamos. Então vamos aumentar nossas relações comerciais. O Mercosul ele não está na hierarquia de mercado comum, né? Falta muito para ele chegar até lá. O Mercosul atualmente é uma união aduaneira, ou seja, tem a presença de techs, beleza? Alguns movimentos são feitos, né, com a placa do Mercosul no carro, como, enfim, com a intenção de justamente integrar o Mercosul de tal forma para que ele se torne um mercado comum. Não é a intenção do atual governo brasileiro e também não é a intenção de vários governos que seguem a mesma linha do atual governo brasileiro na América do Sul. Então vamos ficar um tempo sem ver isso se desenvolver com força no Brasil, porque, enfim, não está na pauta do atual presidente, nem dos outros presidentes que seguem a mesma linha atualmente na América do Sul. Tá? Então é isso, né? O Mercosul ele busca a redução da dependência dos países desenvolvidos, né? Inclusive, muitos falam que essa integração, né? Não, falo disso agora não, quando falar de Unasul eu falo. Mas
Muitos não entendem isso, né? Falam que o Brasil ele está fazendo relações com países da América do Sul por alinhamento ideológico. Gente, isso não faz sentido nenhum. Nenhum. A pessoa que fala isso, ou ela é pouco estudada, ou ela está agindo de má fé. Entende? Isso não é discurso de esquerda, de comunista. Não faz nem sentido falar isso, pelo amor de Deus. Sabe? É uma pequenez intelectual muito grande. E um ministro falar isso me deixa muito surpreso, inclusive. Mas enfim, o Brasil ele faz muitos negócios com os países da América do Sul porque ele faz parte do Mercosul e de outros tratados econômicos que fazem parte do capitalismo. Os Estados Unidos tem bloco econômico com o México e com o Canadá e ninguém fala isso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz acordo econômico com o mundo inteiro. O Brasil também. Foi dito recentemente que o Brasil ele faz mais relações com países latinos do que com países da Europa. Mentira. O Brasil continua com a sua estrutura de país de colônia de exploração, focado na exportação de commodities para o mercado externo, o que implica principalmente Europa, Estados Unidos e mais recentemente China. Só que também ele comercializa com os países latinos por conta de formação de organismos internacionais como o Mercosul. E está tudo bem, sabe? Não faz sentido nenhum, simplesmente não tem contato com a realidade alguém falar esse tipo de besteira. Falta ler um pouco mais, né? Enfim, vamos continuar. E agora, para terminar a nossa aula, o NASU. Eu vou pausar, que já estamos com 20 minutos, aí eu volto para a última parte, que vai ser rapidinha.